Agora, oitavo ano, nós vamos para a leitura do trabalho avaliativo de redação. Então, nós temos aqui o valor do trabalho, 3 pontos, tá? Avaliação de redação, dia 11/3, foi quando vocês fizeram, valendo 6 pontos. Participação nas aulas, postagens, fotos, perguntas, elogios, valendo 1 ponto. Então, 6 mais 1, 7, mais 3, né, deste trabalho avaliativo, 10. Então, aqui a data da entrega, dia 29/5, né, deste trabalho. E o tema aqui do gênero escolhido, né, crônica. Então, vamos lá, dar continuidade aqui na leitura. Vamos fazer a leitura aqui. Nós temos aqui um breve textinho falando sobre a crônica. Um homem nadando no mar, uma criança descobrindo o mundo. Essas pequenas vivências do cotidiano podem ganhar um contorno especial por meio do ponto de vista cronista, que consegue capturar um instante tão breve da realidade, que talvez passasse despercebido para a maioria de nós, e o transforma em tema para uma reflexão sugerida aos leitores. Então, vamos dar continuidade aqui. Leia a crônica a seguir para responder as questões 1 a 3. Então, vocês vão fazer a leitura desta crônica vendo com os ouvidos, tá bom? Vamos fazer aqui esta leitura, tá? Então, vamos lá. Essa crônica é de José Roberto Toreiro. Então, vamos lá. Na crônica de Toreiro, há marcas de textos jornalísticos. Identifique alguns exemplos e explique o efeito criado. Então, você vai colocar aqui para mim, né, quais são essas características de marcas de texto jornalístico e colocar qual é o efeito criado neles, tá bom? Então, vamos ao exercício número 2. Releia o trecho a seguir. Então, nós temos esse trecho aqui, então vamos ler aqui. Eu poderia falar dos bons acarajé vendidos no estádio, da lama do gramado, do quase milagroso goleiro Genilson, do Petrolina que defendeu até pênalti, do resultado de 1-0 para o time local, dos salários dos jogadores entre R$ 1.500 a R$ 2.000, não tão ruins quanto eu pensava, ou dos torcedores ciclistas que assistiam ao jogo sobre suas bicicletas, mas o que me impressionou foram os rádios. Letra A. Os assuntos que o narrador considera interessante referem-se ao jogo propriamente? Então, você vai dizer se sim e vai justificar. Se não, vai justificar da mesma forma, tá bom? Letra B. Que aspecto do jogo o narrador escolhe como principal? Então, você vai colocar aqui qual é esse aspecto que ele considera como principal aqui. A numeração de aspectos em torno do jogo cria para o leitor a sensação de presença no estádio. Justifica a afirmativa. Então, você vai justificar essa afirmativa que acabei de ler aqui. Exercício número 3. Explique por que o texto é lido é uma crônica. Então, o texto que você leu é uma crônica. Por quê? Então, você vai explicar aqui para mim, transcrevendo um trecho da crônica, justificando a sua resposta. Então, você vai colocar a resposta e um trecho para justificar a sua resposta, tá bom? Vamos lá, exercício número 4. Leia o trecho de uma notícia sobre a partida citada na crônica de José Roberto Toreiro. Então, nós temos aqui um outro trecho aqui de uma notícia. Arapiraca, Alagoas, 7, AFI. Na tarde deste domingo, o ASA, AL, de Alagoas, estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Grupo 7, o time de Arapiraca derrotou o Petrolina, de Pernambuco, por 1-0. O jogo válido pela primeira rodada no estádio Coaraci da Mata Fonseca. Então, vamos continuar aqui. Transcreva a seguir as informações que criaram no texto jornalístico um efeito de sentido de verdade. O fato noticiado. Que fato noticiado é esse? Vocês vão colocar aqui para mim. Localização espacial, Onde é a localização aqui? Localização temporal. Então, vocês vão colocar aqui para mim. Exercício número 5. O modo de composição do texto crônica, em geral, é curto e simples, considerando a época em que foi escrita, em que os jornais e revistas eram menos econômicos nas palavras e a linguagem era diferente da que usamos hoje.
Como você caracteriza a crônica de Toureiro em relação à composição? Então, como você caracteriza ela? Então, você vai dizer aqui para mim, tá bom? 6. O fato de escrever no mesmo dia em que vivenciou a situação narrada transmite a ideia de. Então, você vai escolher uma dessas alternativas, tá bom? E qual delas transmitiu a ideia. Então, vamos lá. Subjetividade em relação ao tempo futuro, objetividade em relação aos fatos passados, distância em relação aos fatos comentados, proximidade com o acontecimento de que se fala. Então, você vai escolher uma dessas alternativas e vai marcar um X para mim, tá bom? E o último exercício, que é o 7, né, que são 7 exercícios. A crônica tem como objetivo principal comentar aspectos da vida cotidiana sob o ponto de vista daquele que enuncia. Transcreva uma passagem do texto que confirme essa afirmação. Então, você vai transcrever aqui para mim, né, uma parte da crônica que confirma que a crônica tem como objetivo principal comentar aspecto da vida cotidiana, tá bom? Então, qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? Só perguntar na plataforma digital, né, sobre alguma pergunta que vocês não entenderam, tá bom? Tenham um ótimo trabalho avaliativo.